eternamente agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Hoje é o grande domingo de uma santa, ainda tão grande ou maior que o domingo, que é Maria do Egito. Maria do Egito tem uma daquelas histórias de vida raras, uma história de vida bela. Bela porque começou por ser trágica, abominável. Santa Maria do Egito, quando não era santa, naturalmente, entenda-se, era uma mulher comprometida, como muitos de nós. Era comprometida com os convites, com os apelos, com os prazeres do mundo. A vida dela, como diz a gíria, era feita de vinho e homens. Homens e vinho. Mas ela não vendia o seu corpo. Ela entregava-se à luxúria gratuitamente, não com um sorriso, mas rindo de profundo enlevo e alegria. Não porque fosse rica e não precisasse, era pobre. Maria do Egito era pobre na sua juventude, naqueles 17 anos, em que ela entregou o seu corpo aos homens como um navio entrega o seu calado às águas do oceano ou do rio. Maria fazia com prazer tudo o que ela desejava e em todos os lugares em que ela ia, ela era protagonista máxima. Ela impunha-se pela desenvoltura que tinha no desastre de vida que assumiu. Não era uma mulher como muitas. Não que isto que eu vá dizer possa desculpar qualquer tipo de comportamento. Poderemos, do ponto de vista melhor, entender se é que se pode entender alguma coisa. Mas dizia eu, não era Maria do Egito como aquelas mulheres que, tendo filhos, inventam porque há outros caminhos. Inventam que estão na prostituição porque não têm comida para o filho. Mas há outros caminhos sem ser necessária a prostituição. Mas ainda há um motivo, ainda que não seja um motivo que a justifique coisa nenhuma. Bem, não dou mais exemplos, como este dos filhos, não têm comida. Há muitos outros. A doença, tantos outros. Bem, Maria do Egito não tinha nenhuma justificação, não precisava de a ter, e se lhe desse alguma, ela rejeitava, porque ela amava, gostava, deleitava-se, tinha deleite em se entregar ao vinho e aos homens. Bem, um dia ela parte, não vou contar a história toda, porque ficámos aqui até daqui a uns dias, porque a história de Maria do Egito, desta grande, enorme santa, transportadora de Cristo, e também transportadora do Espírito Santo, trematófora e cristófora. É o que ela é na sua vida depois de estar no deserto. Ela chega a Jerusalém, bem, passa de barco para Jerusalém, lá de onde ela tem que passar, de onde ela vem e para onde ela vai, que é para a Cidade Santa, não tendo como pagar, porque ela não tinha entregue o seu corpo uma vez mais. Chega a Jerusalém, mais como turista do que como peregrina, ou totalmente como turista, e sem pensar sequer em Nosso Senhor Jesus Cristo, como um peregrino faria certamente. E uns amigos e amigas vão ver a Santa Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo e começa a haver uma procissão que se aproxima do sítio onde a Santa Cruz de Nosso Senhor está, e ela quer também ir. Também fica curiosa. Não está ainda ao nível do interesse, mas como todos vão, ela também tem curiosidade em ir num bando, na manada, no rebanho. Mas quando todos entram no Santo Sepulcro, ela não consegue entrar. Uma força retém. Mas não é que ela não tivesse espaço para entrar. Simplesmente os pés não mexem, os pés não andam. Bem, e depois ela acaba sendo arrastada pela multidão que entra, pela multidão que sai, e por três ou quatro vezes, Maria do Egito, na biografia que escreve sobre ela, a partir do Padre Zósimo, ela narra isto. E ela diz que queria muito estar aos pés do Senhor, naquela cruz. Queria certamente beijar nos pés, arrepender-se. E a certa altura ela aproxima-se, talvez pela quarta vez, que ela diz que foram 3 ou 4 vezes que isto aconteceu.
Bem, quarta, quinta vez, e ela vê o ícone da Mãe de Deus à entrada, no pórtico. Iremos no nártex, próximo da porta que dava acesso lá onde estava a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E ela pede à Mãe de Deus que, se permitir, apesar de todos os pecados que ela tem, porque de repente Maria do Egito percebe que ela não entrava porque os seus pecados não cabiam contados em todos os quilómetros quadrados do planeta Terra. Ela tinha feito muitos, com aquela dedicação, empenhamento e compromisso que devemos de ter enquanto virtudes, não naquele quadro de vida que ela fazia onde se estabelecia, mas em função de outros horizontes na vida, e ela pôs todo este seu compromisso, esta dedicação, naquilo onde Cristo não estava. E com quem Cristo não estava. Não porque Cristo não queira estar com todos, mas nem todos nós queremos estar com Cristo. É um pequenino à parte, lateralizando só um pouquinho a conversa para vos lembrar que, quando eu vos disse que Cristo não está com todos, alguns menos informados poderão pensar, bem, Cristo é elitista, não quer estar com todos. Não, o Senhor quer. O Senhor deseja. O Senhor foi para a cruz para estar com todos. Mas antes de ir para a cruz, o Senhor diz, antes e depois, o Senhor diz aos apóstolos que ide e fazerem discípulos entre todas as nações. Não diz fazem todas as nações discípulas. Alguns entre todas as nações, daqueles muitos que irem por lá, alguns aceitarão ser batizados no meu nome. É aquilo que o Senhor quer dizer, amados irmãos e irmãs. Mas quando o Senhor está na cidade de Gadaria, a expulsar aquele menino homem que estava possuído, naquela cidade que cuidava de porcos, onde os porcos medravam, o que é que acontece? Bem, o Senhor cura, faz um milagre, já todos conhecem a história, já vos disse isto várias vezes, já contei, já narrei. Resumindo, no final, vêm os cidadãos da cidade de Gadária dizer a Cristo, Senhor, põe-te a andar daqui para fora. As palavras não vêm do Evangelho assim, mas foram piores do que estas. Porque o narrador, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo, foi carinhoso nos termos. Mas a postura é esta. O Senhor vai-te embora, deixa-nos em paz, deixa-nos preparar os nossos chouriços, salpicões, toucinhos e carne entremeada, deixa-nos com os nossos porquinhos, não perturbes o nosso negócio, o lucro que temos todos os meses ou durante todos os anos é muito bom e queremos continuar a ter lucro vendendo carne de porco. Tu estás aqui, Senhor Jesus Cristo, a perturbar o nosso negócio e a nossa vida. Vai-te embora. E a propósito do que eu disse, do Senhor, não é? Querer estar com todos, mas nem todos quererem estar com Ele. O que é que o Senhor faz? O Senhor, mesmo querendo estar com todos os membros, cidadãos e cidadãs da cidade de Gadária, Ele vai-se embora. Ele vai para Cafarnaum. E deixou aquela cidade. Aquela cidade ficou com os seus porcos e Cristo seguiu com aquelas pessoas que queriam ir com Ele para Cafarnaum. Também, voltando a Santa Maria do Egito, queridos irmãos e irmãs, Maria queria estar com todos os homens, mas entre esses todos os homens, Cristo não se vislumbrava, não existia Cristo. Cristo não estava no meio dos homens que bebiam vinho com ela e que com ela se amancebavam e se deitavam. Até que quando esta história acontece, dela não conseguir entrar para beijar a cruz, e depois entra neste diálogo que tem com a Mãe de Deus, e ela promete a Maria, Mãe de Deus, dizendo, Senhora, se permites, apesar dos meus pecados incontáveis, que eu possa entrar e tocar com os meus lábios os pés do teu filho na cruz, e eu irei para onde tu me enviares, e não mais voltarei à vida antiga. Resumidamente, muito sintetizado, é isto que a história conta, e nada. Bem, e Maria entra, Maria do Egito entra, e beija os pés do Senhor, e ao contrário de nós, quando regressa da realização pedida ao Senhor, depois de estar cumprido aquilo que ela pediu, ela não esqueceu também o que prometeu. Deus fez o que ela pediu. E agora ela lembra-se do que acordou com a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus.
Porque o que é que ela acordou? Que iria para onde a Mãe de Deus lhe indicasse que fosse. E quando ela volta para sair da igreja, ela vira-se para o leito de Maria e diz: Mãe, eu estou aqui, pronta para ir para onde indicaste. E houve uma voz que lhe diz: atravessa o Jordão, passa para o outro lado do Jordão. E Maria faz isso. Não vou contar como disse os detalhes. Maria vai para o deserto mesmo. Vai para o deserto com 3 pães. Porque houve um homem antes dela, quando ela sai da igreja, um homem fiel, um peregrino que estava por ali, que dá 3 moedas, ela compra 3 pães, dormita nessa noite junto ao Rio Jordão, no dia seguinte passa, barquinho para o outro lado, entra no deserto e leva 2 pães e meio com ela, porque metade já tinha comido. Bem, mais tarde, São Zósimo, 47 anos depois, não conto essa história, vejo, são dezenas e dezenas e dezenas de páginas de beleza absurda, de amor total. E 47 anos depois, São Zósimo, Padre Zósimo, nós sabemos esta história através dele, porque ele ouviu esta narrativa contada no deserto, já Maria do Egito, rainha, da cor da madeira ressequida, magra, osso e pele, não era pele e osso, era osso e pele, e ela conta esta história dos pães. E o Padre Zósimo pergunta: mas como é que tu viveste no deserto? Aqui só há uma raiz de vez em quando, é um calor estival, abrasador no verão, e um frio terrificante no inverno, e tu estavas despojada, desnudada de roupas, estes anos todos, como é que tu conseguiste? E ela diz-lhe que durante 17 anos comeu daqueles 2 pães e meio, afirmando que realmente aqueles 2 pães e meio, ao fim de um mês ou 2, eram quase pedra. E ela lá ia esboroando umas migalhas e foi alimentando-se dessas migalhas. Maria diz isto de uma forma linda, porque ela sabia que não foram as migalhas que alimentar. Ninguém consegue, durante 17 anos, alimentar-se de 5 migalhas, mas ela revela-te a humildade que ela teve para enfrentar o nada, que eram aquelas migalhas, que lhe anunciavam uma morte a curto prazo. Ela não as esconde, ela não as esquece, porque ela sabe que foi o Espírito Santo que a nutriu e que a fez medrar entre o osso e a pele e o osso, de vida, medrar de vida naquele deserto, onde praticamente não havia vida nem de bicho, nem de lagarto. Bem, um ou outro e um leão apareceu depois, no final da vida, já Maria morta, o leão que escava, a cobra, onde ela é enterrada. Mas eu não estou cá para vos contar a história da Maria do Egito. É só para pontuar um ou outro momento de importância da vida dela, porque tem a ver connosco. Eu só vos falo de Maria do Egito, porque falar de Maria do Egito é falar do que nós ainda não somos, mas somos chamados a ser. Não podemos copiar Maria do Egito, como não podemos copiar nenhum dos santos. Nós somos todos pessoas singularmente distintas. Olhai as pessoas, as hipóstases divinas, as 3 pessoas da Santíssima Trindade. O Pai não é o Filho, nem é o Espírito Santo. O Filho não é o Pai, nem é o Espírito Santo não é o Pai, nem o Filho. São um só Deus, 3 pessoas, que são o rosto da essência, ou seja, da natureza de Deus. Mas cada uma destas 3 pessoas é distinta das outras 2. Também estes 7, 8 mil milhões de pessoas humanas que existem no mundo são todas distintas, todas diversas. Não importa agora o rumo, o caminho, as decisões que tomaram, vão tomar. Não é disso que estamos a falar neste momento. É em função deles, mas em função de nós. Porque nós somos aqueles como Maria, que quis entrar e beijar os pés de nosso Senhor Jesus Cristo, beijar a sua cruz. Nós somos aqueles semelhantes a Maria porque quisemos também entrar na igreja. Como ela quis entrar na igreja nesse dia, nós também estamos na igreja do Senhor hoje, neste dia de comemoração e de celebração da festa litúrgica de Santa Maria do Egito. E vê-se, é possível, se ela conseguiu, então é possível sermos tudo o que Maria foi, de acordo com o plano particular e pessoal que Deus tem para cada um de nós. O projeto de vida, o plano que Deus concebeu desde antes da fundação do mundo para Maria do Egito, é o mesmo plano que Ele tem para cada um de nós, pensado, decidido e acompanhado por Ele, Deus, desde antes da fundação do mundo. Todos nós, amados irmãos e irmãs,
fomos profundamente amados de uma forma abrasadoramente e loucamente apaixonada por Deus, que nos amou antes de nos haver criado. Trilénios, de tetralénios, de pentalénios, de hexalénios, pudéssemos dizer assim, de bilhões e bilhões e multibilhões de anos antes da criação de Deus, a ter sido criada, e na criação de Deus cósmica, o homem haver sido plantado na vida soprada pelo Espírito Santo nas narinas de Adão, na vida soprada pelo Espírito Santo nas narinas de Adão, repito, já Deus amou Adão e Eva. Já Deus nos amou a cada um de nós. Nós não temos esta noção. Nós pensamos que somos amados de vez em quando pelo nosso pai e pela nossa mãe. E que o amor de Deus é uma teoria. Há quem goste do Walt Disney, quem goste, enfim, de fazer asa delta, quem goste de fazer atletismo, e há os loucos que gostam de vir à igreja. Não é loucura vir à igreja. Pelo menos daquela loucura do mundo. Loucura, sim, se for para romper com os parâmetros e referências mundanas que foram criadas, instituídas, do ponto de vista legislativo, pelo governo de cada país, sem, às vezes, o nosso acordo, mas com o acordo da maioria. O Senhor não é aquele que está com a maioria. Também não está contra a maioria. O Senhor, refiro, Jesus Cristo. O Senhor está com todos aqueles que quiserem estar com Ele. E a proposta que Ele faz é para todos, mas como a maioria rejeita a proposta do nosso Senhor Jesus Cristo, ainda assim, naquele amor amado, dedicado a cada um de nós, como eu disse há pouco, desde antes da fundação do mundo, que o Senhor teve e o Senhor tem. Porque em Deus não há passado nem há futuro. Nós dizemos teve, enfim, porque somos ignorantes, muitas vezes não conhecemos esta postura teológica do Senhor nosso Deus, mas o tempo verbal que temos que utilizar para nos referirmos ao nosso Deus Trinitário é tem. Bom, este amor que teve é quando eu falo do ponto de vista de estar na criação viva como eu hoje estou e lanço um discurso antropomorfizante para falar de Deus. Isto é, quer dizer, antropomorfizante. Pego características do mundo que eu conheço e pego nelas como alfaias para poder falar de Deus. Utilizo palavras em termos humanos que não servem de forma nenhuma para descrever a vida do Senhor, nosso Deus Trinitário, e são aquelas que eu tenho, e às vezes mal informados que somos, usamos essas palavras. Então dizemos, Deus existe, Deus não existe, Deus é. Deus teve, não, Deus em Deus tudo é, tem. Tudo em Deus é. Tudo em Deus é, está. Então, quando eu digo que Deus nos amou, Deus amou-nos do ponto de vista da criação. Quando eu olho para o meu começo, para o princípio da minha vida, e antes do princípio da minha vida, antes de Deus ser gerado no ventre da minha mãe, o que é que está? Nós dizemos, o que é que existia? Deus? Não. Quem é que estava lá? Diríamos melhor. Deus, amando-nos antes de havermos sido concebidos. Antes, se repararmos mais, antes de toda a criação angélica haver sido criada, os anjos foram criados, antes da criação cósmica, onde está o universo, as estrelas, os neutrinos, os luas, os quasares, os átomos, tudo isto, estrelas. Antes disso tudo, nós fomos amados. Porquê? Porque nós fomos postos com design, com forma, com peso, com medida de altura, de largura, com uma alma que nos dá a vida e que nos anima. É verdade, na criação. Mas antes de este corpo e este espírito, que é a nossa alma, existirem, já existiam no amor de Deus. Desde que Deus é Deus, e Deus é Deus desde que Ele é Deus, bom, desde sempre, claro, Deus é a fonte de vida dele próprio, desde que o desde não existia, desde que o Senhor é o que Ele é, nós somos, cada uma de nós, de todas as eras, desde o primeiro homem criado, Adão e Eva, a primeira mulher, Eva e Adão, até o último que for criado antes do dia do juízo final, todos os séculos, foram, são e serão eternamente amados. Amados na infinitude de tudo que é infindável.
Isto para vos dizer que Deus, nós dizemos Deus é eterno, Deus não é eterno, Deus está para além do parâmetro de eternidade. O parâmetro de eternidade já não concebe o nosso tempo, é um outro tempo, mas ainda é um tempo. A eternidade ainda é uma medida, ainda se serve para medir o infindável. Mas ainda estamos a medir o infindável. Deus está para além do que é infindável, do que é infinito. E veja, para além, no depois, no nosso depois. E antes, no nosso antes, está muito antes de tudo aquilo que é antes para nós. Para dizer a loucura do amor que Deus tem por nós. E onde é que nós vemos que essa loucura é o compromisso de um Deus profundamente sério, honesto connosco. Onde é que nós vemos isso? Quando Cristo sobe à cruz. Eu não conheço ninguém, não conheço, eu pessoalmente, algum de vós pode conhecer, que tenha morrido por mim numa cruz. Nem conheço quem conheça alguém que tenha morrido por essa pessoa na cruz. Mas quem eu conheço, que morreu por mim, por todos nós, estáis hoje aqui, por aqueles que estavam no domingo passado, pelos que já partiram, morreram, nasceram para os céus, por aqueles que ainda vão nascer. Foi esse Cristo que morreu pelos que vão nascer, pelos que estavam vivos no seu tempo, quando andaram com os apóstolos, e morreu por todos aqueles, desde o primeiro homem e mulher, aparecidas na terra na criação de Deus. Se o morre por todos eles, por todos eles e por todas elas, e o que é que ele exige? Absolutamente nada. Ele só aconselha. Ele só se propõe. Ele dá-se como convite no convite que faz. Ele apresenta serviço, obra realizada, mas não exige. Ele não exige ser amado. Ele, com E maiúsculo, nosso Senhor Jesus Cristo, não exige ser amado. Ele apenas diz quais são as consequências que irão perpassar pela nossa vida se não amarmos o nosso Criador. Nós também sabemos, se numa estrada movimentada passarmos o sinal de stop, o que é que nos acontecerá? Ficamos esmagados por um caminhão tiro, tipo um tomate em cima do qual pusemos o pé, uma bolacha Maria. Bem, o que é que um amigo nosso fará? Cuidado, tem um stop ali para, olha que podes ficar esmagado por um caminhão tiro. Isso é o que nos dirá um amigo nesta vida. Isto é um exemplo terrivelmente pobre. Uma analogia, enfim, para esquecermos, mas só para servir de termo analógico, comparativo, para aquilo que o Senhor anunciou. O Senhor anuncia quem é o seu Pai, diz como é bom irmos para o reino dos céus, diz que o propósito de haver sido criados na bondade eterna do amor de seu Pai é para que Ele, seu Pai, Ele, enquanto Filho ali presente, e o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, aquele que é o doador, o perfeito de vida, o aperfeiçoador, aquele que leva à plenitude tudo o que tem um chamamento vocacionalmente dado para ser mais do que aquilo que é. É o Espírito Santo que ajuda cada um de nós a fazer este percurso para o encontro com Deus, para, nesse encontro com Deus, se realizar um propósito para o qual o Senhor nosso Deus nos criou. E o propósito é que sejamos divinizados, para que sejamos deuses, com D minúsculo, como Ele é. Com D minúsculo, porquê? Porque nunca teremos natureza nem essência divinas, mas teremos tudo o resto que Deus tem, seremos tudo o resto que Deus é. Nós seremos imortais, como Deus é. O nosso corpo não sofrerá mais corrupção. Bem, e todas as outras coisas que teremos, iguais àquelas que vemos narradas no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo aquelas 4 abordagens ao mesmo Evangelho, feitas por São Mateus, Marcos, Lucas e São João. Lá está dito tudo isto, da forma perfeita, na revelação absoluta, naquela à qual nada se pode adicionar, nem remover, nem retirar. Aí está tudo aquilo que o Senhor é, e todo o propósito que Ele vem anunciar para a nossa vida, e toda a revelação do Pai que ninguém conhecia, e do Espírito Santo, que o Senhor diz aos apóstolos, é hora que eu suba, para que o Espírito desça e vos ensine todas as coisas. Esse é o Espírito Santo, aquele que desce de Pentecostes e que penetra cada célula, cada
Átomos. Mais do que isso, filhos. Porque o átomo ainda não é matéria subatómica. Mas temos, que pensar em neutrinos. Temos quarks, temos gluons, temos grávidos. E o Espírito Santo, para vermos como Deus nos acompanha na nossa vida. Como é um Pai extremoso. Não é só como um Pai do mundo que anda com o filho pela mão. Ele penetra cada pedacinho subatómico, cada partícula subatómica do nosso corpo, cada célula. Lá o Espírito Santo se caminha. Lá quando a alvorada vem, Ele desperta-nos para que os nossos olhos se abram e contemplemos a beleza e a criação de Deus. Acompanha-nos durante cada um dos nossos dias. E quando o crepúsculo se avizinha, Ele torna-se farol para que possamos enxergar na noite que se aproxima. E enquanto dormimos, o Espírito Santo está connosco, aninhado em cada pedacinho dos nossos ossos, dos nossos órgãos, da nossa alma. Ele é o Deus que nos amou desde antes da fundação do tempo. Então, é este Espírito Santo, mais irmãos, voltando àquilo por onde começámos, que se aninhou no novo compromisso que Maria de Egito assumiu com a Mãe de Deus. Ela assumiu, ela foi séria. Tão séria dentro da Mãe de Deus como séria era na desgraça. Ela era trágica. Ela era um desastre ambulante na vida que levou até aí. E ela era um vulcão que ela fazia com os homens, nessa luxúria, nessas depravações, sem limites, sem esteio, e no vinho. Ela não bebia, começava por beber copos e depois começava por beber copos de vinho. Provavelmente saltaria e saltou para dentro de muitos tonéis. Ela era assim. E toda esta força que fazia andar de braço dado com o demónio, com Lúcifer, com Satanás, é a mesma força que ela depois põe no compromisso que ela assume com a Mãe de Deus quando ela calca pela primeira vez no deserto. E quando ela calca pela primeira vez no deserto, ela não é mais a Maria do Egito que estava do outro lado da margem. Ela é a Maria do Egito que está do novo lado da margem, com um compromisso novo, com uma proposta de vida nova, com um corpo desnudado, roupas tinham ficado ali, descalça, para começar um compromisso renovado com Deus do nada. E quem é que a cobre com a sua força? O Espírito Santo. Aquele que nós ignoramos, nós fingimos que não vemos. Porque muitos dizem que não vemos o Espírito Santo. Eu não vou falar disso hoje, porque já estamos todos, enfim, cansados também, porque as homilias deviam ter, não contando as minhas, 8 a 12 minutos. Os sermões é que são longos. Eu sei que no mundo não há disponibilidade para falarmos muito sobre Deus, ainda que eu sei que gostam muito de ouvir-se falar sobre Deus e Maria do Egito, mas temos os vossos compromissos, as vossas vidas e coisas para fazer. Bem, resumindo, Maria não está só no deserto. Ela está acompanhada pela terceira pessoa da Santíssima Trindade e também pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pela Mãe de Deus e pelo Pai. Porque Cristo, acompanhando Maria no deserto, porque é que eu digo que acompanhou Maria no deserto? Porque ela conta a São Sócio que o Senhor, nosso Deus Salvador Jesus Cristo, lhe narrou todas as Sagradas Escrituras e conversava com ela todos os dias. E então o Pai também estava presente. Porque Cristo diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Então a Santíssima Trindade acompanhou-a na pessoa de cada uma das pessoas divinas, das hipóstases divinas. Maria, Mãe de Deus, como mãe e ícone de toda a maternidade e doçura de Deus, o Deus triúnico, sendo nossa mãe e mãe de Deus, ela foi também mãe daquela Maria. E aquela Maria que depois se tornou Santa Maria do Egito, a grande Maria do Egito que hoje comemoramos como Santa, começou por ser um pó que até a terra rejeitaria. Ver se ela era aquilo e se transformou nisto, ver se calhar nós não somos tão competentes na miséria humana. Fazemos as neiras, mas não tantas. Bem, e achamos que isto é ver tudo? Não. Talvez fôssemos chegar ao fundo do poço e ver que ali é o fundo do compromisso maquiavélico que eu tinha, desgraçado, na minha vida. E que acabou. Já fiz toda a caca que tinha que fazer, agora só me resta aqui. Subir o poço e ir para outras paragens onde eu possa encontrar algo de bom, algo de belo. Onde eu possa ter um espelho que me ilumine e me diga que tudo o que havia de errado para fazer está feito, que é tempo de me aprumar e pôr ao leme da minha vida. E o leme da minha vida é Cristo, amados irmãos e irmãs. E quem depois insufla nas velas
dos compromissos que nós assumimos, força para os honrar, é o sopro do Espírito Santo. E o Pai, eternamente nos ama. Isto é a vida de Maria do Egito, resumida assim, numa partículazinha de elétron. Então, lembremos, podemos ser semelhantes a ela, ser semelhante a ela, ser semelhante a Cristo, porque ela foi tudo semelhante ao Mestre, com a seleção de Deus. E se nós fizermos isto, nós então encontramos Deus, nosso Criador, aquele que nos amou antes do mundo, fosse mundo, antes de todos os tempos. E então nós tornarmos também exemplo para as nossas irmãs e irmãos. Não porque vivemos para ser exemplo, porque acabamos não sendo, se este for o nosso espírito de propósito, mas esquecendo que queremos ser exemplo para alguém porque não queremos mesmo. Queremos é ser iguais a Cristo. Acabamos sendo um modelo e uma referência, um parâmetro que os outros nossos irmãos têm. Parâmetro de referência que nós possamos ser, são luzes que se abrem, que se acendem na noite escura da vida dos irmãos, que de olhos abertos nada veem e cegos estão. Queridos irmãos e irmãs, é bom despertarmos. E isto é a grande coragem, no fim da qual nos encontramos, porque termina no domingo de Ramos e depois começa a Semana Santa, que está fora na sua exigência, que é mais profunda, fora. Bem, termino aqui o que havia para dizer da minha parte, hoje, sobre Santa Maria do Egito. Devo dizer-vos também que, na Semana Santa, o reitor e todos os presbíteros e diáconos que tenham amor, não estou a falar que tenham disponibilidade. A disponibilidade é uma coisa que se tem quando se tem amor. Se não temos amor, temos desculpas para não estar disponível. E essa, não há mais história para além desta. Então, na segunda-feira santa e terça-feira santa, temos celebração reitor, Gabriel Padre. Vai chamar. É só para me corrigir se eu estiver errado nos horários. Terça e... só para me corrigir se os horários estiverem errados. Na segunda e terça-feira santas, a celebração da Sagrada Santa Liturgia dos Dons Pré-Santificados é às 7. Na quarta-feira, que é às 7 também, será celebrado o ofício, o sacramento e o ofício da unção dos enfermos. É um sacramento um bocadinho longo, é um sacramento para a cura da alma e do corpo e também para o perdão dos pecados daqueles que vão ser ungidos durante as 7 bênçãos com óleo que ocorrem ao longo da celebração do seu ofício. Na quinta-feira santa temos a instituição da Sagrada Eucaristia, celebrando a Sagrada Liturgia de São Basílio Grande, com a leitura própria do Evangelho da quinta-feira santa, na sexta-feira santa o enterro do nosso Senhor Jesus Cristo e no sábado santo, o santo sábado da ressurreição do nosso Senhor. Por isso já vos preparo, informando com 15 dias de antecedência, para nos prepararmos. Se possível não faltemos. Venhamos com as nossas melhores roupas, não só as exteriores. Essas devem ser um complemento da roupagem, das roupas interiores que devemos trazer nessa Semana Santa. Quais são essas roupas? Arrependimento. É arrependimento demonstrado na vergonha que não temos de nos confessarmos perante Deus, tendo como testemunho ao Padre, ao Bispo que nos confessa, para começar na confissão a vida que Maria do Egito começou, quando atravessou o Jordão para a outra margem. A confissão é o espaço, a taça, o vaso e o cálice, para nós dentro do mesmo, da mesma cálice ou taça, pormos o nosso arrependimento. Arrependimento significa dizer a Deus: Senhor, eu fiz isto, aquilo outro de errado, mas entrei em relatura com o meu passado. E é a partir de agora, no momento em que te peço, me dês a tua absolvição, isto é, me perdoes os teus pecados, mas regeneres numa vida que eu ainda não conheço, que é a vida nova que nunca tive, que eu era homem velho quando cheguei aqui diante do teu hijo, diante de ti. Prometo, Senhor, neste meu arrependimento, cortar com as minhas raízes de árvore velha, caduca e antiga. Arrependimento, irmãs e irmãos. E a confissão serve para isto, para nós mudarmos de vida. Vede como Maria do Egito. Lede. Leia. Todos vós, a vida, quando puder, de Santa Maria. E vede, em pequeninos detalhes, como é possível sermos uma árvore frondosa, renovada lá onde um caco, de um casco, de um tronco desnudado já da beleza que as árvores têm, existia, passa a existir algo de belo.
Maria era essa árvore frondosa que o deserto não conhecia e nunca entendeu. Também o mundo não nos entenderá, amados irmãos e irmãs. Mas Deus, que nos vê por dentro, sem deixar de ver por fora, quer entendermos-á. Porque Ele é aquele que nos amou e o amor foi tão forte que nos gerou nesse amor. Esse amor foi, meus irmãos e irmãs, esse amor foi o lameiro onde nós nascemos. Nós somos fruto do aninhamento, do regaço do amor de Deus. É aí que nós, antes da fundação do mundo, estamos. Na vida de Deus. Ainda não temos rosto, porque esta matéria toda da criação criada não existia. Ainda não somos nada na existência, porque não há existência. Mas somos tudo naquilo que é mais do que existência, que é a vida de Deus. O Senhor os protege, guarda e abençoe por todos os dias da vossa vida, até à consumação do século. Amém.